Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, iniciamos as nossas orações, começando com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou quando a este mundo veio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Te agradeço, Senhor, por nessa tarde, no culto denominado Tarde com Deus, podemos nos reunir neste lugar e te agradeço pelas pessoas que aqui comigo já se encontram. Começamos, meu Deus, este grande culto, exaltando ao Senhor, que é muito digno de louvor, excelso, supremo. Deus Todo-Poderoso, Tu és e estás acima de todos e acima de tudo. Pai, em paz e com segurança, o Senhor tem nos conduzido até este lugar. Deitamos e dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado ar para respirar, tem nos dado condições de vivermos sem aparelhos, tem nos dado, meu Deus, força para caminharmos, fazer as nossas atividades diárias, e o Senhor tem nos livrado do mal. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui para lhe agradecer, pedindo que o Senhor venha nos conduzir, venha nos proteger, nos livrar, guardar a nossa parentela, a nossa família, a nossa casa, os nossos parentes de perto e de longe, aqueles que não poderão estar aqui conosco, protege-os, livra-os de todos os males. Meu Deus, estivemos ali na casa, o seu Antônio, meu Deus, o pai dele não está bem, mas eu peço a Ti, meu Deus, nessa tarde, que o Senhor providencie as condições financeiras para ajudar a vida do pai dele. Protege, Senhor, e livra de todos os males. O Senhor é riquíssimo. As Tuas bênçãos são que enriquecem e não acrescentam dores. Usa pessoas, usa métodos, meios para abençoar, para que tudo que ele precisa seja feito no tempo certo. Abençoa vidas para que possam abençoar a vida deste homem e o Teu nome ser glorificado. Envia os meios, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque as nossas condições são pequenas e são desfavoráveis, mas temos o Senhor conosco, que é o Deus que pode todas as coisas, o dono do ouro e da prata. Por isso estou entregando nas Tuas mãos a causa deste homem, e eu peço que o Senhor o traga em paz e com segurança para a casa do filho dele, para que possa ser cuidado, cura as enfermidades e tira todos os tipos de tropeços e males que foram lançados contra a vida deste homem. Destrói todo poder maligno contra a vida dele e eleva sobre a vida dele, meu Deus, a Tua bênção e a Tua paz. Meu Deus, recebe o louvor e a adoração que a Ti oferecemos nesta tarde e nos conduz, meu Deus, a pastos verdejantes e águas tranquilas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança também a todos os vizinhos de perto e de longe desta localidade que estão ao alcance desta caixa, deste aparelho de som. Alcança cada uma destas vidas, protegendo, livrando de todos os males e dando os recursos e as condições que elas precisam. Salva, meu Deus, o povo e traz para perto de Ti, porque nós devemos Te buscar e Te adorar na beleza da Tua santidade, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. A Tua palavra diz que somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, e somente ao Senhor rendemos glória para sempre. Abençoa-nos, meu Deus, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.
tomara conta de ti. Cristo que fala de vida e amor, tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu fiel bom pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Hino da harpa de número 155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder divinal, poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor do pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir. Teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fluir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já
prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir. A tua palavra proclamar com poder, com poder, com poder. Com o fogo sim vem inflamar teu poder, teu poder, teu poder. De toda mancha nos limpar teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faz-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Perene, doce comunhão, é que contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração com poder, com poder, com poder. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos ler o versículo de número 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pai, nesta hora, estamos neste momento, no momento do abrir e explanar da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, clareia, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e prepara-o como boa terra para receber a preciosa semente que é a Tua palavra. Joga por terra todo impedimento, porque sabemos que existem espíritos malignos que atuam no momento da palavra do Senhor está sendo falada, pregada e ensinada, para poder arrebatar a palavra de nós, meu Senhor, para que não a conheçamos, não a entendamos e assim ela não dê fruto em nossas vidas. Mas eu peço que o Senhor nos livre, Senhor, destes espíritos malignos que vêm para fazer esta maldade e levar a palavra de nós, mas que tenhamos a atenção, a proteção, teu anjo acampado ao nosso redor. Livra-nos, meu Senhor, de todo embaraço desta vida. Ah, meu Deus,
Clareia o nosso caminho, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Aqueles que nos escutam, nos ouvem, nos assistem também, eu peço que o Senhor os alcance, levando bênçãos e vitórias, levando livramento e conserto se precisarem se consertar, mudança de vida, porque o Senhor não quer que as pessoas sigam no rumo errado, porque isso conduzirá cada uma delas para longe de ti. E se o Senhor ainda está orientando, é porque o Senhor ama, o Senhor cuida e o Senhor quer que as pessoas mudem para se aproximarem do Senhor e ouvirem a tua palavra, obedecendo as tuas leis, os teus mandamentos. Entregamos as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração em tuas mãos e lhe oferecemos nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Louvado seja Deus. Todo mundo bem? Graças a Deus. Graças a Deus está com saúde, está com paz, não é verdade? E o Senhor é o Deus que tem abençoado. Então nós vamos, no domingo passado nós falamos no capítulo 9, mas falamos a respeito do tema chamado jejum. Hoje no capítulo de número 9, nós vamos discorrer alguns textos a respeito da chamada do Senhor nas nossas vidas e como é a chamada dele para aqueles que ouvem a sua voz. Independente de qual seja a classe da pessoa, classe econômica, seja ela alta ou baixa, independente de qual seja a crença dela, o Senhor chama todos para si, porque ele disse em João capítulo 14, versículo 6, que ninguém vem a Deus o Pai se não for através dele. Não há outro intercessor entre nós e Deus. O único que intercede por nós é aquele que morreu e ressuscitou, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos observar aqui que no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 9, o Senhor Jesus passou adiante, ou seja, à frente dali, e quando ele ia passando naquele lugar, ele viu assentado na alfândega, local onde ficavam as pessoas para cobrarem impostos, e achou um homem sentado ali, o seu nome é Mateus. Bom, nós vamos conferir aqui na palavra de Deus que Mateus, ele era um publicano, e por ser um homem publicano, a palavra publicano significa cobrador de impostos. Mas nós vamos observar no outro evangelho que Mateus, ele tinha um outro nome. Ali no evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, você pode conferir lá no versículo de número 14, que também fala do momento em que o Senhor Jesus chamou Mateus para o servir, e nós vamos ver escrito aqui qual era o nome de Mateus antes dele ser chamado Mateus. Marcos capítulo 2, versículo 14 diz: e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Então, o outro nome de Mateus era Levi. Foi o Senhor Jesus quem mudou o nome dele para ser apóstolo. Então, quando nós vemos o chamado do Senhor Jesus, nós observamos que de todos os 12 apóstolos chamados pelo Senhor Jesus, o único que ouviu o chamado apenas uma vez sem falar nada foi esse aqui, Mateus, chamado Levi. Levi, ele cobrava impostos e por isso era chamado aqui de cobrador de impostos, ou como diz no texto, publicano. E o problema que havia entre a própria família de judeus é que o publicano, que é o cobrador de impostos, ele era um judeu cobrando imposto de outros judeus para entregar na mão dos romanos. E os romanos eram aqueles que faziam os judeus
serem subjugados à ordem deles, ou seja, os romanos estavam acima dos judeus. E por isso tamanha raiva, porque eles não eram pessoas independentes, mas eram pessoas subordinadas a uma outra classe que não temia a Deus como os judeus, os israelitas. Então, eles tinham raiva de um judeu cobrar imposto para outro povo. E assim o Senhor Jesus foi até ele. Um homem que, por cobrar dinheiro, poderia, vez ou outra, cobrar alguma parte de forma até injusta, talvez, porque o ser humano tem falhas. Mas ele cobrava o imposto para ajudar um povo que, na verdade, não lhes ajudava, apenas levava seus direitos. Mas nós vemos na própria Bíblia Sagrada que, na nossa vida, existem impostos para a manutenção nesta terra. E quando nós estamos sobre esta terra, nós devemos pagar os impostos. Nós não podemos deixar de pagar os impostos, porque nós estamos sobre o planeta Terra e aqui, se há tributação, deve ser pago a tributação. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 12, o próprio Senhor Jesus disse isso. Capítulo 12, versículo de número 14, perguntaram assim para o Senhor Jesus. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. E perguntaram: é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? O Senhor Jesus respondendo no versículo 15. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem? A inscrição, a foto que estava desenhada, que estava inscrita, que estava cravejada naquela moeda. Porque toda moeda, você olha para ela, de um lado tem o valor e do outro lado tem a cara, o rosto, a inscrição daquele que domina sobre uma época que foi feita aquela moeda. E quando o Senhor Jesus pediu para dar uma olhada naquela inscrição, bom, ele observa que naquela inscrição, aquele rosto que aparecia naquela moeda, era de César. E ele faz essa pergunta: trazei-me a moeda para que veja. Trouxeram e eles disseram: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. Olha a resposta do Senhor Jesus no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Então, se estamos sobre a terra, está cobrando impostos, temos que pagar. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Estamos sobre a terra, aqui existem seres humanos, a manutenção para poder trabalhar para os próprios seres humanos são tributos, então temos que pagar tais tributos. E ele ainda diz: e dai a Deus o que é de Deus. Muitas vezes os seres humanos, como os que estavam aqui, queriam até dar aquilo que pertencia a Deus, que eram dízimos e ofertas, mas não queriam pagar tributo a César. Pensaram que por servir a Jesus, e ficariam isentos de pagar imposto para os homens. Nós fazemos parte do grupo de Deus agora e não precisamos mais dever os homens aqui na terra. Só que o Senhor Jesus disse: não, não é bem assim não. Vocês ainda estão na terra, aqui vocês têm que dar tributo para quem domina sobre vocês, que é César. Agora dê para Deus aquilo que pertence a Deus. E muitas vezes o ser humano quer dividir ou diminuir. Ele não quer entregar. Se ele der impostos para os homens, ele diz: não sobrou para dar para Deus. O dízimo é a oferta. Aí quando ele dá para Deus, ele fala: não sobrou para dar para os homens. Não é assim. Uma má administração leva a um gasto desnecessário. Muitas vezes o gasto desnecessário é o que faz o ser humano passar necessidades. É gastar demais numa coisa que poderia ficar para depois. E muitas vezes aquilo que é gasto naquele momento vai trazer um resultado nada satisfatório e nem feliz mais à frente. Mas este homem que cobrava impostos era mal visto por ser uma pessoa
que era um pecador, que não estava servindo a Deus da maneira que servia e envolvido com o dinheiro, porque cobrava dinheiro de sua nação para dar para uma outra nação, que eram os romanos. Lembrando que os romanos eram o grupo que morava em Roma, e Roma é a capital da Itália, é um país. Os judeus aqui nessa época, os israelitas, ainda não tinham o seu território como um país independente, mas já existia o território de Israel. Hoje, a partir de um certo tempo, Israel já tem a sua configuração, o seu tamanho, o seu espaço, já tem a sua terra como um país independente. Mas naquela época existiam os romanos, descendentes dos italianos, que estavam acima deles. E aonde está o problema? O problema está que quando o Senhor Jesus veio chamar Levi, que é Mateus, era considerado um pecador. E que pecador? Um pecador que não obedecia à lei de Deus. Quando você vê na Bíblia fazendo diferença entre justos e injustos, santos e pecadores, são aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Quando este homem é chamado pelo Senhor Jesus, aqui está em português, a palavra que o Senhor Jesus utilizou para chamar Mateus foi les aharai. Les aharai significa vem, segue-me ou segue-me. E isso que o Senhor Jesus falou para ele. O Senhor Jesus não parou para evangelizar, não parou para convidar, somente falou, vem, segue-me, segue-me. Só disse isso, segue-me, e ele o seguiu, largou tudo e seguiu o Senhor Jesus. Ele abandonou sua profissão, abandonou o que ele fazia para seguir o Senhor Jesus e aprender com ele. O importante na vida de pessoas, como vimos aqui na parábola dos talentos, num dia aqui em que nós estávamos, a parábola do semeador, perdão, em que nós estávamos discorrendo sobre o assunto, é que existem aquelas pessoas que ouvem a palavra e até aceitam de bom grado no início. Existem aqueles que são depois e existem aqueles que são no final. E existem aqueles que não querem de forma nenhuma. Mas aqueles que aceitam o convite de imediato devem procurar se envolver com Deus. Por quê? Porque nós temos Deus de um lado e temos o diabo do outro lado. E Deus, ele vai nos atrair não de forma a nos comprar e nem de forma a nos bajular. Deus não faz isso. Deus nos ensina conceitos, nos ensina caráter, nos ensina moral, nos ensina o respeito e requer de nós obediência e submissão. Uma vez que a pessoa não faz isso, não dá para andar com Deus, porque é sim, sim e não, não. Se passar disso é procedência maligna. Ou seja, aqueles que andam falando uma coisa e depois outra, que falam a verdade e depois a mentira, que não têm constância naquilo que falam, ou falam coisas que são meias verdades, estão agindo de certa forma com a mentira. E ao invés de elas estarem no sim ou no não, elas ficam no sim e no não. E isso é meio termo, e meio termo não funciona para Deus. Mas o nosso Deus, como é misericordioso, ele nos dá tempo para nos arrependermos, para voltarmos, refletirmos e tomarmos um posicionamento para seguirmos a ele com total convicção, seguirmos a ele com total singeleza de coração. Quando o nosso coração está voltado para Deus, o nosso coração recebe de Deus. Quando o nosso coração está voltado para as coisas desse mundo, as coisas de Deus não fazem efeito em nós. É muitas vezes aquelas pessoas que creem em Deus, mas creem em outras coisas. E nós temos que crer em Deus de forma absoluta, total. Não podemos dividir nem ser parciais em nossa adoração e confiança. A nossa fé deve estar depositada somente no nosso Deus. Quando o Senhor Jesus o chamou, olha só o que aconteceu aqui, o fato narrado em Mateus 9, versículo 10. Aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, ou seja, muitos cobradores de impostos, que eram colegas da mesma profissão, e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Ora, se Mateus, o Levi, ele era um cobrador de impostos, ele tinha amizade com os outros cobradores de impostos, que aqui a Bíblia chama de publicano. E ele agora passa a seguir o Senhor Jesus. Quando ele está junto com o Senhor Jesus, seus amigos vão para junto dele para estar junto com o Senhor Jesus. Ora, se ele sai, abandona tudo para poder seguir a Jesus, por que não podemos estar lá junto com ele? Porque se ele preferiu Jesus, é porque Jesus é melhor do que o que ele estava fazendo?
Então os publicanos decidiram ir se sentar junto com o Senhor Jesus e seus discípulos também, para fazer parte, para ali se alimentarem juntamente. Só que o Senhor Jesus não se levantou daquela mesa, pelo contrário, ele ficou feliz de muitos pecadores virem até ele. Por quê? Porque ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Deus não quer o povo longe dele, Deus quer o povo próximo dele. Mas um povo próximo do Senhor não pode estar com o coração dividido, não pode estar com pensamento duvidoso, não pode estar com incredulidade, não pode chegar até Deus para ter pensamentos maus, porque existem muitos que se aproximavam do Senhor Jesus, mas querendo tentá-lo, querendo enganá-lo, querendo fazer algo que não provém do Senhor e que não é bom aos olhos de Deus. Mas esses daqui não, esses aqui achavam bom estar na presença do Senhor Jesus. E como é bom estar na presença do Senhor Jesus. Eu vejo pessoas que dizem, como era bom estar no mundo. Como era bom estar bebendo, fumando, dançando, uma série de coisas. Só serve para a carne e vai tudo para o pó. E quando morrer, acabou, não tem mais nada. Aquele corpo vai parar. Quando fica velho, então aí que tem uma tendência a diminuir. Mas quando a pessoa vem para a presença de Deus, é uma alegria eterna. Por quê? O corpo vai para a terra, mas aquela alma vai continuar com Deus e no dia do arrebatamento volta para buscar o corpo. Mas aqueles que estão longe do Senhor, o corpo vai para o pó, a alma vai para o inferno e quando voltar aqui para buscar o corpo, vai ser para levar para o lago de fogo e enxofre. Não vai ser para levar junto de Deus. De que adianta passar 20, 30 anos aí brincando, pulando, só alegrando a carne aqui e tudo isso desagradando a Deus para no final depois ir para o inferno? Não vale a pena não. O ser humano acaba se distanciando de Deus achando que está tudo bom. Mas quando vem doença, enfermidade, peste, moléstia, vem praga que alguém jogou, corre para o Senhor. Por quê? Porque sabe que está desprotegido. E aí toda aquela vaidade que fez lá, nada funcionou. Mas quando estamos com o Senhor, o que a palavra de Deus nos diz? Vamos abrir no livro de Salmos. Olha só a segurança daquele que está com o Senhor nosso Deus. Livro de Salmo aí no meio da Bíblia, o Salmo de número 34. Olha o que a palavra de Deus ela diz para nós. Salmo de número 34, versículo de número 4 e o versículo de número 7. Diz assim, Salmo 34, versículos 4 e 7. Versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Deus é que nos livra daquilo que nos causa medo, temor. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Dos que o temem a quem? Temem aos anjos? Não, dos que temem ao Senhor nosso Deus. Então o anjo do Senhor só vai estar com a pessoa que teme, que respeita. A palavra temor é respeito. Aquele que respeita a Deus e as suas leis. Aí o anjo do Senhor vai ficar perto daquela pessoa. Por quê? Porque Deus, ele dá ordem ao anjo para estar junto com aquela pessoa porque teme, respeita a Deus. Respeita as leis de Deus. Mas quando a pessoa não respeita as leis de Deus, o anjo do Senhor não fica próximo. Aí quem vai ficar então? Bom, nós temos os anjos de Deus e os anjos do diabo. Se os anjos de Deus não estão ali, então quem estão? Os anjos do diabo. Mas sozinha a pessoa nunca fica. Então por isso que devemos escolher quem vai estar do nosso lado, ao nosso redor. Se são os anjos de Deus ou se são os anjos do diabo, que são os demônios. Se não estiver os anjos de Deus, então só vai sobrar para o outro lado, os anjos do diabo, que são os demônios. Mas como é que eu faço para os anjos do Senhor estarem ao meu redor? Temendo a Deus, respeitando a sua lei e seus mandamentos. Entrega a vida para o Senhor aqui, ó. Diz a palavra do Senhor no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então eu tenho que entregar o meu caminho, minha vida, minha direção. Por isso que a gente fala assim, ó, você que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, não entregou os seus passos, não entregou os seus caminhos. Por isso aqui, que quando entregamos a direção da nossa vida para ele, ele nos conduz, ele nos direciona, ele que diz o que é certo e o que é errado, ele que diz o que é bom e o que é mal para nós. Porque muitas vezes achamos que algumas coisas são boas, mas quando vamos ler na Bíblia, a vontade de Deus reprova aquilo que nós queremos.
E muitas vezes rejeitamos coisas boas que a palavra de Deus aprova e muitas vezes nós rejeitamos. E isso faz mal para nós. Por isso devemos constantemente estar ouvindo e lendo a palavra do Senhor. Ler a Bíblia diariamente, ou seja, todos os dias, ou ouvir a Bíblia todos os dias agora, está muito mais fácil. Existe no aplicativo no celular a Bíblia falada. Para aqueles que não podem ler, só clicar em cima do capítulo, versículo, livro, e aí existe ali uma pessoa que já gravou aqueles versículos todos numa voz e começa a fazer a leitura para a pessoa. Então ela fala assim, eu quero ler o que ele está falando em Mateus no capítulo 9. Vai lá, clica no telefone na Bíblia falada e ela vai ler todos os versículos que estão ali naquele capítulo 9. Hoje ficou muito mais fácil. Então se não sabe ler, mas pode ouvir, você está alimentando de todas as formas o seu espírito e a sua alma. Porque para alimentar o corpo é com comida, com água. Agora, para alimentar o espírito e a alma, tem que ser com a palavra de Deus. Jesus é a fonte e ele sacia a nossa sede, a nossa vontade, porque a nossa alma anseia, nosso espírito anseia, tem vontade de se chegar até Deus. Quando eles estavam juntos com o Senhor Jesus, o versículo 11 diz que os fariseus foram lá observar o Senhor Jesus sendo um mestre, dizendo ser o Filho de Deus, rodeado daqueles pecadores. Vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles não foram fazer a pergunta para o Senhor Jesus. Eles foram fazer a pergunta para os discípulos do Senhor Jesus. Por que o seu mestre, o vosso mestre, ele está comendo com publicanos e pecadores? Não é santo? Não fala de Deus, não fala da lei, não diz ser o Filho de Deus, né? Porque haviam todas essas conclamações, entre eles porque o Senhor Jesus, ele ali estava mostrando milagres, mostrando santidade, mostrando a lei, e tudo isso era louvável, elogiável. Quando você vê assim escrito louvável, ou louvarei, significa elogiável ou elogiarei. Quando louvamos a Deus, elogiamos a Deus através de hinos, que são letras unidas com a música. Quando eles estavam vendo o Senhor Jesus com aquela atitude, resolveram reclamar da atitude do Senhor Jesus. Mas não perguntaram para o Senhor Jesus, foram perguntar para os seguidores, os talmidins, que significa discípulos do Senhor Jesus. E aí, o Senhor Jesus toma partido, ele toma atenção naquela pergunta. Veja no versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, a pergunta não foi feita para o Senhor Jesus, foi feita para os discípulos, os talmidins, os apóstolos. Mas ele dá a resposta, mesmo eles não tendo coragem de perguntar para o Senhor Jesus. E a resposta foi no versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, primeira coisa, o Senhor Jesus não veio para ajudar quem já está são, curado. Ele veio ajudar quem está doente, quem está enfermo, quem está necessitado. Porque quem está curado vai fazer o que no hospital? Vai fazer o que falando com o médico? Nada. Está bem. Mas se os pecadores foram até Jesus, é porque eles reconheciam que eles tinham pecado, precisavam de perdão, e Jesus tem perdão para dar, e porque eles precisavam ser curados de tantos males que haviam em suas vidas. Então eles estavam doentes verdadeiramente, o mundo adoeceu a vida deles, eles precisavam se libertar daquela doença que se chama pecado, que cada dia faz o corpo morrer, por isso que morremos, porque somos pecadores. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus veio trazer a solução para nós de vida eterna através do Senhor Jesus. Ou seja, sem o Senhor Jesus, não tem contato com Deus, não dá para ter nada. Quem está sempre nos ajudando a chegar até Deus é o Senhor Jesus, não são os outros. Colocar na mente que os apóstolos que já morreram podem interceder por nós está errado. Por que está errado? Porque os que morrem, descem ao silêncio, nada mais podem fazer. Eles estão no pó. A alma deles está reservada em algum lugar, ou seja, no Hades, lá no inferno,
ou seja, no paraíso. Mas eles não têm mais condições de interceder por nós, porque não estão mais no nosso mundo. Somente aquele que está ao lado de Deus, o Pai, que é o Senhor Jesus, é aquele que pode interceder por nós. Então, ficar perdendo tempo, falando com aqueles que já morreram, achando que podem interceder por nós, é loucura. O único que morreu e ressuscitou para interceder por nós é Jesus, o nosso Senhor. Maria, Pedro, Tiago, João, Paulo, todos já se foram. Os corpos estão enterrados, soterrados nos sepulcros. Nada mais podem falar e fazer por nós. Agora o Senhor Jesus levou o próprio corpo que ele tinha aqui para o céu. Ele viveu novamente aquele corpo que havia morrido na cruz. Então ele tem condições de interceder por nós. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, entre os capítulos 4 e 5. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, quem é que pode se compadecer das nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os pecados que temos? Quem que pode olhar para nós com misericórdia quando pedimos perdão? Ele, o Senhor Jesus. E por quê? Porque como nós, em tudo ele foi tentado, mas com uma diferença. Ele não cedeu ao pecado. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou. Ele não deixou o pecado dominar. Então, mas ele sabe tudo que vem contra nós para nos fazer mentir, errar, sofrer, chorar, pecar, transgredir a lei. Tudo isso veio até ele. Ele não deixou essas coisas invadirem sua vida e tampouco levarem ele a pecar. Mas ele sentiu tudo isso que vem nos envolver para nos fazer errar. Ele sentiu também. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansado. Se você ler a palavra do Senhor, diz que quando ele entrou no barco, o que aconteceu? Marcos, no capítulo 4 e 5, a palavra de Deus diz que ele deitou e dormiu. O corpo dele se cansou, ele teve sono, porque o corpo humano se cansa. Deus é que não se cansa, porque é espírito. Mas o Senhor Jesus estava em forma humana, então ele se cansou. O Senhor Jesus sentiu sede. A Bíblia diz em João, no capítulo de número 4, que ele estava junto ao poço, e quando ele chegou lá, ele cansado do caminho, ele para naquele poço e pede à mulher para lhe dar água, a mulher de Samaria. Então ali ele se sentiu cansado. Mas pastor, está escrito mesmo que ele se sentiu cansado? Vamos ver, João capítulo de número 4, versículo de número 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, era-lhe necessário, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que lhe tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, fonte ao local onde tem água, o povo vai buscar. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, era quase hora sexta, quase meio-dia. Então o Senhor Jesus mostrou o texto aqui que ele também se cansava. A forma humana se cansa, tem sono, tem sede. O Senhor Jesus teve fome? Teve fome. É só olhar no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. A Bíblia mostra aqui para nós, no capítulo 4, no versículo de número 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus tendo fome. A palavra de Deus diz que o corpo humano ele sente fome, sente frio, sente medo, sente rejeição, sente cansaço. E tudo isso ele sentiu. Mostra para mim que o Senhor Jesus teve sede. Onde está escrito que ele diz que tem sede? João capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, quando ele estava lá na cruz, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Então,
Mostrei aqui textos que mostram que a forma humana tem todas essas necessidades. E a Bíblia diz, em tudo foi tentado, padeceu por nós, mas sem pecado. Então ele pode se compadecer de nós quando falamos, Senhor, estou me sentindo fraco, tenho dificuldade nessa área e preciso de uma libertação, preciso de uma mudança, eu estou com dificuldade para mudar nisso daqui. Ele se compadece, ele sabe, porque o que nós sofremos, a fraqueza que temos, essa fraqueza quis chegar até ele, até o corpo dele. Ele não se deixou vencer, mas ele sentiu como é ter essa fraqueza, ele sentiu como é ter essa necessidade, mas ele pode se compadecer porque ele sentiu. Porque tem muita gente que diz assim, Deus não sente nada, ele não sabe o que eu estou passando. Jesus sabe, porque ele veio para cá e passou o que todos nós passamos. E o que o ser humano passou há séculos atrás, passa séculos à frente. Não há nada de novo debaixo desse céu, debaixo desse sol, assim diz Salomão. Tudo é repetido, tudo é a mesma coisa. Tudo que está acontecendo agora aconteceu lá atrás. A mesma mentira que Adão teve lá atrás, a mesma fraqueza que ele teve junto com Eva, tem hoje. Tudo se repete. Parece uma historinha contada várias vezes em todos os seres humanos. É o ser humano que tem a fraqueza com dinheiro e acaba roubando, sendo corrupto. É o ser humano que tem a fraqueza com mulher e acaba traindo, fraqueza com homem e acaba traindo. É aquela pessoa que tem a fraqueza com a mentira, a fraqueza com a cobiça, olha o que é dos outros e acaba querendo desejar o que é dos outros, que é do próximo, quando a Bíblia diz não cobiçarás. Quer dizer, são coisas que vêm se repetindo na vida de todos os seres humanos. Só que o Senhor Jesus veio chamar esse grupo mesmo, o grupo dos pecadores, o grupo dos doentes, para quê? Para terem vida, para serem curados, para serem transformados, para serem libertos, para terem uma novidade de vida e para serem pessoas melhores. Só que os fariseus não ajudavam o povo. Os fariseus eles só apontavam o dedo para aquelas pessoas que estavam no erro, mas não ajudavam elas a sair. E apareceu uma solução na terra, e esta solução é o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus diz que não necessitam de médicos sãos aqueles que estão curados, mas sim os enfermos, os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não o sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quem já se converteu foi justificado. Quando pedimos perdão, Deus nos justifica, ou seja, Deus nos perdoa e nos torna inocentes. Por quê? Cada erro que nós cometemos é uma acusação contra nós. Se dissermos uma mentira, temos uma acusação do diabo contra nós, para Deus nos condenar, porque mentimos. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Aí, quando nós reconhecemos que falamos uma mentira e que somos mentirosos, nós pedimos perdão a Deus, mas reconhecemos que estamos errados. Porque tem gente que pede perdão, mas acha que está certo, e aí não adianta, não funciona. Para pedir perdão tem que reconhecer que está errado. Porque se ainda assim falar assim, eu estou pedindo perdão, mas eu acredito que eu estou certo, então não peça perdão. Porque o perdão é só para quem se arrepende. Ou seja, para quem reconhece que está errado e que precisa mudar. Aí, quando a pessoa pede perdão porque reconheceu que está errado, Deus perdoa. Isso se chama justificação. É o momento que Deus nos torna justos, ou seja, inocentes. Quando a pessoa ela reconhece seu erro e pede perdão, Deus diz assim, está perdoado. Não vou imputar o pecado sobre você. Eu te perdoei, acabou. Aí fica aquela palavra que o Senhor Jesus disse para a mulher pecadora. No Evangelho segundo escreveu João. Vai e não peques mais. A pessoa recebeu perdão, agora ela vai conduzir sua vida para não entrar naquele erro de novo. Mas tem que ter sempre uma vigilância. Porque o mal ele vai sempre estar nos rodeando. Vai sempre vir uma situaçãozinha para nos colocar em uma situação de dificuldade e provocar a nossa vida para errar de novo. E se não vigiar, vamos cair novamente. Mas e se cairmos? O que acontece? Se levanta de novo. Peça perdão a Deus, se policia de novo e vai em frente. Procura de novo se manter firme. A vida é uma constante vigilância. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. Nós não temos que ficar prostrados. Eu caí, tá? Vai continuar caído?
ou vai escolher levantar e seguir em frente? Deus está de olho em quem se levanta, bate a poeira, pede perdão e segue em frente. Não está de olho naqueles que ficam se lamentando porque caíram, porque erraram e querem morrer no erro, não. Deus tem perdão para todos aqueles que se arrependem. Mas tem gente que não se arrepende e aí acha que está tudo certo, fica por isso mesmo. E eu digo para vocês com total certeza, tanto para vocês que estão aqui, quanto para aqueles que estão nos assistindo. O inferno é real. A nossa vida, quando acaba aqui, não acabou não, acabou para o corpo. Mas a nossa alma vai seguir um destino. E esse destino não vai seguir só quando Jesus vier julgar no trono branco, não. A alma vai seguir o destino assim que o corpo for enterrado. Então morreu, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem foi dado uma vez morrer, vindo depois disso o juízo, o julgamento. Então o julgamento conta no momento que a pessoa morre. Acabou, ali já foi feito o julgamento, se a pessoa ela vai para o paraíso ou se ela vai para o inferno, se ela foi justificada e perdoada ou se ela foi condenada. E nós precisamos ter essa consciência de que a qualquer momento podemos fechar os olhos e não acordar mais. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, eu tenho pelo menos ainda uns 3 anos. Muita gente pensava que tinha muito tempo, saiu para trabalhar e não voltou mais. Foi alvejado por um tiro, foi morto por uma pessoa na madrugada, alguns foram brincar, sofreram parada cardíaca, insuficiência respiratória, sofreram Alzheimer, saiu sem direção, alguns saíram, caíram num riacho, morreram afogados e acabou aquele tempo que ela pensou que tinha. Então nós precisamos do Senhor. Amanhã pode ser tarde. Temos que aproveitar o tempo que temos para fazermos a vontade do Senhor. Porque Deus está dando tempo. Porque Deus é misericordioso. Mas vai chegar uma hora que o tempo acaba. Por quê? Ninguém dura para sempre. Quantas crianças acabam de nascer e depois morrem, gente? É a que tinha que viver mais, é a criança que acabou de nascer. Ela tinha que ter pelo menos aí uns 50 anos de vida. Mas nasceu e depois morreu, não deu para viver. Teve uma parada, uma falência de órgãos. Quer dizer, para quem acreditamos esperança de muita vida, muitas vezes não tem. Quantos jovens aí estão bem, de repente vem um mal sobre a vida deles e com 20 e poucos anos morrem. Não consegue seguir em frente, né? A jovem que teve, alguns meses atrás, que estava se preparando para terminar sua faculdade, foi num show de uma mulher aí que veio aqui no Brasil, esqueci o nome dela. E aí ela ficou lá no sol, né, aguardando dias lá para ver aquele show. E ali, pela grande emoção que ela sentiu em ver aquela popstar, aquela mulher, ela teve ali uma complicação e uma jovem de menos de 30 anos morreu ali mesmo. Comprou um ingresso caríssimo, foi para lá e morreu na idolatria por uma mulher. Mas que se perguntasse quem morre por Jesus, ninguém quer não. Mas ela foi para lá e lá mesmo ela ficou. Lá ela morreu. Quer dizer, ela tinha planos de ir voltar para casa, terminar a faculdade, seguir a vida em frente. E os planos dela não deram. Deus morreu por nós, né? O Senhor morreu por nós. Hoje nós estamos aqui porque Ele fez misericórdia na nossa vida. Né? Alguém precisou morrer para estarmos aqui hoje, né? Exatamente. Então a nossa vida nós devemos a Ele, não é isso? Mas muitas pessoas falam assim, não, a vida é minha, né? Tem gente que fala assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é assim não. A vida que você e eu temos hoje, é Ele que deu. É Ele que todo dia diz assim, ó, vai continuar vivo. Todo dia Ele está ali. Aí acontece alguma coisa, gente, quase morri. Mas é porque Deus disse, vai continuar vivo. Chega no outro dia, mais um livramento, vai continuar vivo, vai morrer agora não. E aí Ele vai dando tempo, e a pessoa nada de querer compromisso com Ele, nada. E Ele dá tempo de novo e a pessoa nada. Aí quando morre ainda abre os braços e diz assim, mas Senhor, por que o Senhor me levou agora? Tinha tanta coisa para fazer, tanto tempo na terra, não quis nada com Deus. Queria mais tempo para quê? Para viver na terra fazendo o quê? Trabalha a vida toda, constrói uma casa. Quando morre, leva? Não. Trabalha a vida toda e compra um carro. Quando morre, leva? Não. Trabalha a vida toda, aí faz lá, coloca uma roupa bonita. Leva a roupa bonita? A roupa bonita vai junto? Também não. Até os bichinhos vão comer aquela roupa bonita. Quer dizer, não leva nada. Passa tanto tempo na terra, só tem um propósito. É conhecer a Deus e buscá-lo para viver eternamente. E o melhor propósito deixa de lado
E aquilo que nada pode ser levado, busca a vida toda. Quer dizer, trabalhou 50, 60, 70 anos nessa vida, buscando coisas que quando morrem não é capaz de levar. Tem que deixar. O Silvio não era tão rico. Não era tão rico, né? E fizeram os gostos para ele, porque ele disse que na hora que ele morresse, era para levar do hospital direto para o cemitério. E não queria negócio de roupa, terra, não. Queria ir do jeito que ele era daquele... Ele era judeu. Ele é descendente dos judeus, na verdade, né? Nasceu no Rio de Janeiro, na Lapa, mas seus ancestrais eram da família dos judeus. Quer dizer, ele aprendeu, né? Que a Bíblia diz. Mas como ele disse que se queria ser apresentado, quando tivesse vivo, depois de morrer. Pra que andar bem descendo, andando com ele pra cima e pra lá? Não, não queria negócio de relógio. Ele tá certo, porque se você quer lembrar de alguém, lembre enquanto tá vivo. Então, é como as filhas mesmo dizem, e o pessoal fala, eu pensei que o Chico seria mais Celso. Mas pra quê? Ele disse que não tinha mais valor, nunca teve valor. Mas é uma verdade mesmo, você passa a vida toda na terra e ninguém dá importância. É só uma roupa branca que eles se enterram. Os judeus, né? Nem meia não boto nos pés, nem meia. Que o Davi deu uma foto do Silvio Santos que tem. Aí as filhas dele que é do jeito que ele pediu. Não tem, só é aquela roupa branca e aquela roupa branca. E se quiser dar roupa branca, se não quiser, só é aquele só o branco. Mas não precisa meia, não precisa de nada. E nem negócio de que não tem nem flor, que as coisas dele, tudo voltado, não aceitaram nenhuma. Eles doaram para as pessoas. Isso porque ainda quiseram fazer o gosto dele, né? Que já estava morto, né? Aí fizeram a família, né? E não foi nem todos que foram ver, não. Não, eles só deixaram para a família ver, nada de gente de fora. E ele mais é que ele pediu, que não queria aquele negócio de andar para cima e para baixo com ele no carro. Para quê? No carro de bombeiro. Mas é uma verdade, imagina. Que morresse e enterrasse ele. Imagina só, você está aqui, na terra e você tem amigos, conhecidos, filhos, parentes. E nenhum deles faz nada para você enquanto você está vivo. Aí quando morre vai querer fazer uma homenagem. É isso. Por que não fez enquanto você podia ver? Porque depois que você morre, você não pode ver mais nada, não. Você se desliga desse mundo. Então tem que fazer agora. Que o Silvio Santos, porque ele era o Silvio Santos, as filhas me contou, né? Que ele, o caixão dele, tinha não sei quanto de ouro. O caixão dele. Era passeio. Aí, quando o caixão dele hoje está lá, no lugar, não tem nada a ver. Porque ele, nem no caixão, ele não vai enterrar. Não é no caixão, é num caixãozinho bem simples e bota lá, quando chega lá no tudo, ele tira do por isso que é enrolado só naquele pano branco colocado lá. Ele não tem negócio de caixão, não. A filha dele diz que ele não se enterrou no caixão. Vai naquele caixãozinho simples e quando chega lá, ele não, você vê que o enterro dele, quando você viu, já estava dentro da cova, porque ali só está naquele lençol branco. Do jeito que ele sai do hospital, ele entra lá. Viu? Nem caixão ele não é no caixão. Ele pediu para mostrar como é a vida do ser humano quando morre. Não leva nada. Aí as filhas dele dizendo que queria fazer um enterro, tinha feito do jeito que ele queria. Então, do jeito que ele pediu, foi feito. Não precisou esse luxo todo, para quê? Botar enterrar ouro no chão, para quê? E a casa dele, a mansão dele, as 5 mansões que ele tem fora do Brasil. Olha só. E ele disse que tá lá, ficou por si. Esse aí ele disse que é como que não tivesse nada. Uma herança. Que a verdade é que a gente não leva nada mesmo, né? Mas eu acho assim, eu pensei que a pessoa enterrada dele. Era uma casa empregada, né? Mais velha que morava com ele. O texto aqui da carta que Paulo escreveu a Timóteo, que era aquele que ficou na congregação em Éfeso, ele disse assim para Timóteo na carta. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quando nascemos, trouxemos o que para cá? Nada. E quando morremos, não levar nada. Então, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
Tem pessoas que vivem uma vida amarga porque fica querendo passar a vida tendo vontade de ter uma coisa que não pode ter. E aí Deus não vai dar mesmo, porque a Bíblia diz que a riqueza é um dom, sabia disso? A riqueza é um dom. E a pessoa passa a vida toda buscando riqueza. E Deus não dá riqueza para qualquer um, Ele escolhe para quem dá. A palavra dom é presente. E se Ele dá, Ele escolhe para quem Ele dá. Mas Ele quer dar para as pessoas para compartilhar, para terem mais. Só que tem gente que é egoísta, vai pagar um dia por isso. Porque recebeu um favor de Deus para compartilhar e não compartilha. Então, o pouquinho que nós temos, se compartilharmos com alguém, seremos galardoados, recompensados um dia. Porque usamos aquele favor de Deus para poder ajudar nós e aqueles que precisam. E aqueles que têm demais, que não cumpriram a missão que foi dada, porque quando Deus dá muito, para compartilhar com quem nada tem. E esses vão ser cobrados. E a gente não agradece. A pessoa ouve a palavra, pensa que ela é uma brincadeira, entra no ouvido, sai no outro. Depois você pensa. Eu, como sei essa palavra, não muito, mas um pouco que eu sei, eu me dá aquela igual eu pensar. Como é que pode ter muito coração duro, assim, que não sente, sei lá, eu não sei, eu sinto o meu primeiro amor que eu tive a Deus. É verdade. Muitas pessoas, elas não conseguem. Muitas pessoas, elas escutam. E também quer o curador, só quer a cura, mas não quer o curador. Pois eu quero o curador e quero a cura. É o curador e a cura. E ele veio chamar os doentes, os pecadores. Mas muitas vezes as pessoas não reconhecem que assim são, né? Que precisam. Mas ele, a gente pensa que não precisa, bota a cabeça para funcionar. Imagina, hoje nós temos saúde. Por que alguém está doente? Porque um dia teve saúde e depois não teve mais. Então, se não tiver aquele que mantém a saúde, que é Deus, essa saúde vai acabar. Existem pessoas também que passam processos hoje, porque são plantações que elas estão colhendo porque plantaram lá atrás. Eu não gosto que se maldiz. Ah, que falta. Pois eu não, na minha casa ninguém sabe, só Deus sabe. Eu vou chegar para você e vou dizer, e aquela lamentação toda. Você não vai dar para mim. Então eu tenho que guardar a coisa, eu tenho que conversar com Deus. E Deus é quem me escuta tudo. Pode comunicar para pedir uma oração, uma ajuda na fé, para Deus agir. Mas aí eu tenho noção, Devemos louvar a Ele, né? Que Ele é digno. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor.
não posso fazer. Confie em Deus, Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer. Ele só faz o melhor pelos seus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé nessa hora e vamos orar em nome do Senhor Jesus, de mãos dadas. Louvado seja Deus. Vem cá, vamos dar as mãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. É. Vamos orar. O nosso Deus é quem pode dar a solução para os nossos problemas, dificuldades. Por isso a Ele devemos apresentar as nossas dificuldades. O Senhor é bom e sabe o que faz. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti as nossas vidas em Tuas mãos. Agradeço a Ti, meu Deus, pelo momento que podemos nos reunir neste lugar para juntamente cultuarmos ao Senhor. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor toque em cada um de nós, da planta dos pés ao alto da cabeça. Remove as enfermidades que houverem em nossos corpos físicos fracos e mortais. Remove, Senhor, todos os tipos de palavras contrárias e de maldições que possam ter lançado contra nós. Toca, Senhor, no pulmão, nos rins, no estômago. Toca, meu Senhor, no fígado, no baço, intestino grosso, intestino delgado, intestino fino. Toca, meu Deus, no aparelho digestor, excretor. Toca na faringe, na laringe, na traqueia. Toca no esôfago. Toca, Deus, aonde precisa ser tocado por Ti. Toca nos olhos, nos ouvidos, nos lábios, na boca, nos dentes, na mente e no coração. Porque nós, meu Senhor, temos dificuldades diferentes em locais diferentes. Nos nervos, nos tendões, nos ossos. Dá saúde nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Dá saúde para estas pessoas que nos assistem também. Entra, meu Senhor, neste lugar onde elas se encontram. Leva a cura, leva a prosperidade, leva a paz para aquele que se encontra atormentado. Aquelas pessoas que não conseguem dormir à noite. Pessoas que sofrem de ansiedade. Pessoas que sofrem de algum tipo de doença. Joga por terra todos os males, moléstias que têm incomodado estas vidas. Age na vida daqueles que ainda não entregaram a vida para o Senhor Jesus. Convence eles do pecado, da justiça e do juízo. Envolve eles com as cordas de amor, porque o Senhor veio chamar os pecadores. O Senhor veio chamar os doentes ao arrependimento, aqueles que estão em pecado. O Senhor é aquele que pode nos curar. Tu és a cura, Senhor Jesus. Em Ti nós confiamos, depositamos a nossa fé e cremos que nessa tarde o Senhor pode curar. O Senhor pode libertar destes males que nos cansam, que nos fadigam, que nos prostram em casa, numa cama. O Senhor pode nos levantar e nos colocar de pé. O Senhor pode nos ajudar a nos levantarmos e ficarmos de pé. Assim como o Senhor disse, levanta-te, toma a tua cama e anda para aquele homem paralítico. O Senhor também pode declarar cura para aquele que se encontra acamado e paralítico nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã, para quem nos assiste. O Senhor pode agir em qualquer hora, em qualquer lugar. As pessoas precisam confiar, depositar a fé no Senhor. E é no nome de Jesus que eu lhe peço cura para essas vidas. Eu peço que o Senhor, meu Deus, prepare o povo, que o Senhor tem chamado todos para te servir, como o Senhor chamou Mateus, que era Levi. O Senhor chamou para te servir e ele largou tudo para te seguir. Senhor, age na vida dessas pessoas para que abandonem as coisas deste mundo para te seguir.
porque neste mundo nós temos um fim, permanecer no mundo. Mas em Ti não há fim, porque o Senhor é eterno e a eternidade acompanhará aquele que buscar a eternidade no Senhor. Por isso, Senhor, toca em nossas vidas. Toca, Senhor, na vida do marido de cada mulher que aqui está, nos pais, nos filhos. Liberta-os de todos os males, prisões espirituais. Corta os laços, rebenta as correntes, quebra os grilhões, despedaça as cadeias, tira essas pessoas desse aprisionamento espiritual em que elas se encontram, nesse labirinto na mente, no coração. Livra elas, meu Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque o Senhor nos cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas nós estaremos seguros, porque a tua verdade é um escudo e um broquel. Não temeremos espanto noturno, nem peste que ande de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. Não temeremos a peste que anda na escuridão, porque, Senhor, o teu servo já dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O Senhor está conosco e cremos que o Senhor é suficiente em nossas vidas. A tua proteção é tudo. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Quando nós formos para as nossas casas, leva-nos em paz e com segurança. Abençoa-nos numa boa semana, dando para nós aquilo que precisamos. Guardando o nosso sono, a nossa entrada e a nossa saída, todos os dias das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Estende a mão. Está escrita em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Antes de dar a bênção, quero pedir a Deus que o Senhor me lembrou aqui para abençoar todos na área financeira. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me lembrou aqui e eu quero pedir que o Senhor abençoe a todos que aqui estão. Todos aqueles que têm contribuído neste lugar e todos aqueles que não têm contribuído porque não têm condições. Eu peço a tua bênção extraordinária sobre a vida de todos, porque o Senhor abençoa a todos. A bênção para quem crê, a bênção para quem recebe. E eu peço, Senhor, traga a bênção sobre todas as vidas, sobre quem pode contribuir, sobre quem não pode. E quem contribui é porque pode, quem não contribui é porque não pode. Abençoa todos abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos receber a bênção. Está em 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está encerrado. Em nome de Jesus, pode se sentar. Eu vou lá buscar o lanchinho para nós participarmos.